sobre aquele pedacinho, né, novamente, de Mateus 7:21. Os sinais da autoilusão. Então, aí na semana que vem já vamos falar outro pedaço, tá? Sobre a construção das duas casas. Alguém pode ler? Eu vou ler. Mateus 7, 21 a 23. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz vontade do meu Pai, que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer, Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Então, assim, foi um alerta de Jesus, né, mostrando que algumas coisas que a gente às vezes faz, a gente pode se iludir, né, com aquilo, achando que está sendo tudo bom, mas na verdade não, né? Não tem efeito nenhum na nossa vida como cristão. Então, tem muitas coisas na nossa vida cristã que a gente pode estar fazendo, e se a importância da gente ter um tempo para se autoexaminar é que nos ajuda para que a gente, né, da gente estar se avaliando, para a gente estar parando, para poder perceber, né, se a gente não está indo nesse caminho de se iludir, de se decepcionar, né, e perceber, né, as coisas que a gente precisa mudar, né, mudar e crescer e melhorar, tá bom? Então, vamos ver o problema dessa autoilusão. Então, se você mantém uma prática da gente parar para se autoexaminar, né? Eu achei interessante que hoje a gente teve a reunião dos pastores e foi falado sobre o burnout, né? Vocês sabem, né, que é um esgotamento já. Agora a gente é chique, né? Só usa essa palavra em inglês, mas aí era um casal, né? São missionários e eles chegaram nesse esgotamento, né? Então, tanto eles falaram sobre o burnout, como eles falaram sobre a depressão, que é o mal do século, né? E aí, na verdade, assim, o que que acontece? A gente, né, para chegar nesse ponto, é porque muitas vezes a gente está fazendo, né, sem perceber os limites, até chegar um momento que não tem como, não consegue se recuperar, né? Aí vai ter que parar com tudo mesmo para poder recuperar, né? Então, tem esses perigos, né? Porque ele está fazendo uma coisa boa, mas a gente pode se enganar, né? Então, precisa ter esse tempo para a gente perceber, para a gente se conhecer. Então, o autoexame permite a gente se livrar de muitas coisas que não são boas para a nossa vida. São coisas boas, mas tudo em excesso, né? Qualquer coisa em excesso pode se tornar maligno, né? Então, até as coisas que são boas, se a gente exceder, pode transformar numa coisa ruim para a nossa vida. Tá? Então, esse autoexame é para tudo mesmo. Então, é muito importante a gente conseguir saber, né, e se conhecer e poder deixar Deus falar com o nosso coração também, né? Então, o João, ele falou sobre a gente se conhecer, né, de ter esse autoexame e chegar, né, diante de Jesus, pensando assim que a gente vai ter esse tribunal, né, de Cristo no julgamento final, tá? Então, vamos ler 1 João 3:3. 1 João 3:3. Todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro.
tá? Então, na verdade, assim, ninguém pode se purificar-se a si mesmo, né? Somente quando a gente se achega a Cristo, né? Então, essa é a esperança, quando a gente chega até Deus, né? Até Jesus, ele nos purifica, né? Mas, para você ter esse, vamos dizer assim, esse encontro com Cristo para poder se purificar, né? Você precisa passar por um autoexame, né? Se não passar por isso, não tem como, porque se você não admite. Então, eu percebo assim: algumas coisas a gente não admite. Por exemplo, se a gente não admite que a gente está mal, a gente não vai parar, né? Então, vamos continuar fazendo as coisas para dizer assim: não, está tudo bem, né? Está tudo bem. Só que não está resolvendo, porque você não está bem. Então, é um perigo, né? Se você não ter esse autoexame de você perceber as coisas que estão acontecendo, tá? Então, se você não parar para poder se examinar, não vai perceber as coisas que você precisa melhorar ou as suas necessidades, né? Então, precisamos conhecer as causas e perceber para poder, vamos dizer assim, estabelecer alguns princípios e descobrir os objetivos, as motivações, né? Então, assim, a gente também tem que ter uma consciência que a nossa, além das coisas que nos acontecem, aquilo que a gente vive, né, dentro da sociedade, a gente também tem que entender que nós estamos em luta contra o diabo e contra todos os principados e potestades e contra tudo, né, que existe no mundo espiritual também. Então, nós estamos nessa luta, né? Como diz Efésios 6:12. Efésios 6:12. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Uhum. Então, a gente perceber que Satanás, né, vai estar tentando de todas as maneiras nos derrubar, tá? Então, você se iludir achando que não, eu tô com Cristo, agora nada mais me atinge, Deus nos dá força, Deus nos ajuda, mas a gente vai passar por tribulações, a gente vai passar por lutas e Satanás vai tentar de todos os jeitos nos tirar, né, do caminho do Senhor, tá? Então, o nosso, como diz Paulo lá em Efésios, a nossa arma, vamos dizer assim, nossa defesa é essa armadura, né, que é a, a presença do Espírito Santo que nos capacita e que nos ajuda para vencermos, tá? Toda essa tribulação. Então, uma coisa que a gente tem que entender é que tem um grande princípio que existe tudo aquilo que está ligado com a vida cristã tem um elemento de perigo. Como assim, né? Não quer dizer que tudo as coisas da vida cristã é perigoso, mas o diabo ele é muito astuto, então ele usa todas as coisas boas, né, para nos levar a um perigo, tá? Então a gente vai ver quais são essas coisas boas e legítimas que a gente precisa para a nossa vida cristã, mas que pode trazer como um engano e as pessoas acharem que está tudo bem, mas na verdade não está, tá? Então, 2 Coríntios 11, Paulo, ele fala as coisas que ele ensinava e pregava que, às vezes, ele podia ser mal compreendido, tá? Então, ele fala como as pessoas, pela sua imaturidade e tal, distorcia as palavras que ele trazia como ensino. Então, é a mesma coisa nas coisas da vida cristã que são boas, que a gente, por não compreender de uma forma correta, né, ou por ter uma motivação que não é boa, transformar aquilo numa coisa ruim. Tá? Então, vamos ver.
algumas coisas, tá? Por exemplo, frequentar reuniões. Agora não estamos, né? Porque está todo mundo dentro de casa, né? Mas existe algumas pessoas que pensam assim: ah, eu me sinto bem, né? Eu recebo bênçãos, eu estou com pessoas boas, e acaba vamos dizer assim, ficando animados e com as reuniões, né? Então acaba vindo para, vamos dizer assim, experimentar bênçãos, né? Aqui eu coloquei bênçãos e fenômenos, porque tem gente que vai atrás mesmo dos sinais, dessas sensações. Nossa, parece que eu vi o céu, eu vi um anjo, eu vi não sei o quê, entendeu? Então, a pessoa vem e fica feliz, né, pelas bênçãos, pela alegria de estar junto do outro, né, por orientação, por cura. Então, tem muita gente que acaba vindo para a igreja atrás disso, né? E não de adorar ao Senhor, de ter um relacionamento com Deus. Então, aquilo que a gente já falou várias vezes, né? Pode ser que a pessoa está aqui, a gente pode até achar que ele é crente, mas ele não é. Está dando para entender? Então, assim, é uma coisa boa. Paulo falou para a gente não deixar de se congregar, e a gente precisa disso para estarmos crescendo na fé, mas tem gente que, vamos dizer assim, vem só pelas reuniões, vem só pela sensação boa, vem só porque fica tudo mais gostoso se eu estou na igreja, por exemplo, né? Tá? Então, é aquela pessoa que não para sondar assim, como que está a minha vida com Deus, né? Não faz essa pergunta principalmente, qual é o meu principal interesse, né? Então, se ela parar para examinar, observar, vai ver que não conseguiu experimentar profundamente a vida de Cristo. Então, precisa estar nessas reuniões para sentir, entendeu? Tá? Então, por isso que essa passagem fala, né? Nem todo mundo que me chama Senhor, Senhor vai entrar, né, no reino de Deus. Então tá ali, tá vindo para a igreja, isso não te garante. Não te garante nem que você vai ser salvo, não te garante nem que você vai entrar no céu, né? Tá? Outro perigo que as pessoas podem se autoiludir são aquelas pessoas que, assim, vêm por causa, têm um interesse nas organizações da denominação, a uma igreja em particular, tá? Eu comentei de uma pessoa que era apaixonada pela Holiness, né? E eu falava, nossa, mas eu nunca vi isso, sabe? Mas parece uma coisa esquisita até, sabe? Eu achava assim muito esquisito, deixou tudo, né? Ele morava numa cidade que não tinha igreja Holiness, mas não sei como ele conheceu pela internet, né? E descobriu tudo sobre a igreja e queria de todo jeito ser da Holiness. Aí, assim, a pessoa tem interesse na organização, na denominação, mas não... a organização, né, eu acho assim, que nem eu tenho muita gratidão, eu cresci, né, conheci a Cristo, eu cresci, eu me consagrei dentro da Holiness, então, para mim, é minha família, é minha casa, né? Mas eu não ponho a denominação acima de Deus. Se Deus um dia me falar que eu tenho que ir para tal lugar, eu tenho que ir, porque o meu interesse não é na organização, entendeu? Mas tem pessoas que têm interesse só na organização, na denominação, na igreja. Aí fica essas brigas, sabe, assim, de placas de igreja, né? Que não é legal. Fala, não, se está buscando a Deus, se está pregando a palavra, né? Se você pode crescer e servir ao Senhor, né? Amém. Mas não importa isso, entendeu? Mas tem gente
que acaba, então, é um perigo, porque a pessoa pode até estar servindo, estar se dedicando, entendeu? Pela organização, mas não tem relacionamento verdadeiro com Cristo. Tá? Outra coisa que é um perigo, que pode nos distanciar, né? E se a gente não tiver esse autoexame, é assim, as pessoas que gostam de andar com as pessoas, né, que têm a boa moral, são éticos, então aí eles podem até enganar, né? Estão até servindo, estão se dedicando, né, para a igreja, para as organizações, às vezes ONGs, né, estão fazendo atividades, mas não estão tendo relacionamento com o Senhor. Tem gente fazendo isso, né? E só o fato de ter uma boa moral não quer dizer que ele é cristão, tá? Então Jesus falou, ó, não é todo mundo que me chama de Senhor, né? Eu conheço, eu não conheço, porque fazem coisas ruins, né? Aqueles que se dedicam para aspectos sociais e gerais do cristianismo. Essa é outra coisa que a gente pode ver muita gente envolvida na política, envolvido nessas coisas, né, sociais, e a gente tem gente que já não gosta de alguns aspectos sociais, né, acha que é comunismo. Não, então comunismo e cristianismo não se batem. Então acaba ficando uma briga, né? Quem é cristão então é anticomunista. Então, acaba entrando numa briga nesse ponto, tá? Alguns são cristãos, mas alguns acham que o fato de estar lutando, né, por uma sociedade melhor já é cristão, mas não é, né? Não necessariamente é. Eu acho assim, quem vive com Deus quer o bem dos outros e luta pelo bem, né, geral assim das pessoas. Mas nem todo que luta pelo bem é cristão, tá? É nesse ponto que a gente tem que entender, porque às vezes a gente acaba também associando, né? Nossa, porque a pessoa está fazendo tanto bem para as outras pessoas, ele deve ser de Deus, né? Deve ser cristão, tá? Mas nem sempre é, tá? Então, essa associação de que cristão não é comunista. Tem os aspectos bem ruins, né, do comunismo, porque ele é mais, assim, vamos dizer, humanista, né, não assim, mas, no geral, acaba sendo meio contrário, né, as coisas que a gente luta em relação às coisas que Deus nos ensina, tá? Outra coisa que pode nos afastar, pode nos enganar, é a questão da apologética. Não sei se vocês entendem essa palavra. Apologética é aquela pessoa que defende a fé, né? Então, assim, tem gente que tem, assim, vamos dizer assim, muitos argumentos e defende, né, a respeito da fé, mas ele mesmo não pode não ter um relacionamento com Deus, verdadeiramente. Tem conhecimento, né? E pode batalhar e conhecer, falando psicologicamente algumas questões e defender, né, de uma forma bem plausível a respeito da fé, mas ele mesmo não tem essa experiência com Deus, tá? Pode ser até um pregador, né? Tem muito conhecimento da palavra de Deus, prega, mas prega mais essa defesa da fé do que o próprio evangelho. Então, por exemplo, alguns podem combater, vamos dizer, a Igreja de Roma, né? Tá tentando defender a fé, mas não está pregando o evangelho verdadeiro, porque não, o evangelho não é isso, né?
que está defendendo e combatendo outras, né, com outras pessoas. Bom, então, quanto tempo nós temos, o que nós temos gastado, né, no nosso tempo? O que tem sido importante para nós? Então, Paulo fala, né, em 2 Coríntios 13:5, que é para nós examinarmos a nós mesmos, porque a gente precisa descobrir aquilo que é mais importante para nós. Vamos ler essa passagem? Segunda Coríntios 13:5. Oi, agora vai. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem a vocês mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenha sido reprovados. Uhum. Então, Paulo falou, precisamos ter se examinar, porque às vezes a gente está defendendo tantas coisas, né, da fé, mas a gente não está em Cristo. Nossa vida não está em Cristo. Então, Paulo falou, a gente precisa se examinar a si mesmo, né? Outra coisa, às vezes as pessoas têm esse interesse nas questões teológicas, né? As pessoas que são, eu não sou assim, né? Então, às vezes eu até fico assim, ai meu Deus, o pessoal faz umas perguntas, né? Porque eu nunca tinha pensado nisso, porque eu não sou tão racional, então não tenho esse interesse nessas coisas muito racionais, mas a gente tem que ter entendimento das coisas de Deus, tá? Mas tem gente que tem um interesse muito grande, mas assim, mais acadêmico e teórico das questões teológicas, porque faz muito sentido, é muito interessante e é muito legal, né? Então, pessoas que têm essa tendência maior para questões dos raciocínios intelectual, ele vai ter uma busca maior, né? Não só na teologia, como na filosofia, e eu já vi gente ficar explanando as questões, né, teológicas, mas puramente teóricas. Não é ruim você ter interesse de conhecer mais, de você se aprofundar, mas ficar somente no teórico e no intelecto é que é ruim, tá? Se isso não for para trazer uma verdade para a sua vida, para você se voltar para Deus, para você se aproximar mais de Deus, então isso pode ser um empecilho, né, no seu relacionamento com Deus. Porque eu vi gente já se dedicar, entendeu? Conhecer assim intelectualmente, saber explanar as verdades de Deus, mas não consegue experimentar na sua própria vida, né? Então, aí é complicado. Esse é o perigo, entendeu? Não é ruim você ter conhecimento teológico, é ruim se isso te impede de você chegar mais perto de Deus, tá? Porque aí a pessoa vai ficar só nos conhecimentos, né? É aquilo que a gente sempre fala, vai ficar bem gordinho, vai ficar inchadinho de conhecimento, mas não vai ter transformação de vida, né? Não vai ter vida com Deus. Nesses últimos tempos, a gente vê essa sede também pela parte do ensino profético, tá? Eu entendo assim, é importante a gente saber, né? A gente se preparar. Não é um assunto muito fácil, né? Por exemplo, mas tem gente que fica aí muito assim bitolado, né? Nessa questão da profecia, preocupado de descobrir qual que é o tempo certo que Jesus vai vir, coisas assim, sabe? Então fica muito ligado nessa questão, falando o que vai acontecer com tal país, com o que vai acontecer com tal coisa, né? Porque se você já leu
esses livros da Bíblia, Ezequiel, Daniel, Isaías, Apocalipse, tem muitos lugares que tem muitas profecias. Mesmo Jesus falou nos últimos tempos vai acontecer isso, 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 né? E tem gente que fica fissurado nessa coisa e fica tentando descobrir, né, quando é que vai ser acontecer e vir e tal, e fora, tem outros que vão para as igrejas e ficam ouvindo as mensagens porque quer descobrir as profecias, quer receber uma palavra profética, por exemplo, né? E acabam perdendo esse equilíbrio da gente precisa conhecer, mas a gente não tem que viver só com as coisas do futuro ou coisas que vão acontecer ou por causa eu, né, querer só essas profecias, mas perder essa vida agora, essa vida com Deus e de ter esse relacionamento. E nós vamos experimentar, né, esse julgamento final, então acaba perdendo esse equilíbrio, tá? Outro perigo é em relação àquelas pessoas que meio que idolatram um pouco a Bíblia. A Bíblia é boa, a Bíblia é importante, é a palavra de Deus, nós precisamos dela para a nossa vida, mas é aquela pessoa que só conhece a palavra de Deus como conhecimento, né, como as coisas que assim, só para ver as bênçãos, né? Então, o diabo ele é muito esperto e ele percebe como pode desviar, né, as pessoas usando as coisas que são boas, tá? Então, tem gente que só vai atrás mesmo do conhecimento, né? Sabe muito da Bíblia, mas aquilo não, vamos dizer assim, só é conhecimento, não tem transformação e não pensa na Bíblia como o alimento da sua alma. Eu, como pastora, eu tenho que me vigiar, porque eu posso também estar indo atrás só para trazer, entendeu? Ler a Bíblia para trazer uma mensagem, mas não me colocar assim, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Né? E alguns que só vai atrás das mensagens, mas não está preocupado de que aquilo seja uma palavra de Deus para você de uma forma pessoal, né? Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Não, opa, essa palavra é muito boa, mas não tem nada a ver comigo, sabe? E tem muita gente que faz isso, até debates sobre as mensagens, sobre a palavra de Deus, né? Fala das traduções, olha, a tradução tal fala tal coisa, e fica no mero conhecimento teórico, né? E aí não pensa naquilo que Deus quer tratar nas nossas vidas, não tem esse interesse verdadeiro na sua própria alma, tá? Então, é importante a gente entender que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é para trazer alimento para a nossa alma, né? Para trazer não só conhecimento, mas para você ter um relacionamento com Deus. Ouvir a voz de Deus, né? E último, talvez, esses perigos, que alguns podem falar, nossa, mas como? Você só se interessar apenas pela graça de Deus, né? A gente sabe que a nossa vida depende da graça de Deus, né? Então, algumas pessoas podem falar assim, vamos dizer assim, banalizar a graça de Deus, né? Então, às vezes, pecar, tem um pecado grave, falar, não, mas Deus é gracioso, Ele vai me perdoar, né? Então, não chega no verdadeiro arrependimento, não chega assim naquela penitência de dizer,
puxa vida, eu pequei, né? E isso me separa do Senhor. Então, mas por causa da graça, né? Ele acaba banalizando e falando, não, mas Deus vai me perdoar mesmo porque ele tem graça, né? Mas não é assim, né? Que a gente, quando a gente percebe a graça de Deus, a gente percebe o quanto nós somos pecadores, né? A graça de Deus nos faz perceber o quanto a gente precisa dele, né? O quanto a gente precisa ser transformado e o quanto a gente precisa que o próprio Espírito faça a obra nas nossas vidas, né? Agora, quando você meio que banaliza a graça, você não percebe que o pecado é ruim, né? Você fala, não, Deus perdoa mesmo tudo, tá? Então, o que dizer da sua própria alma? Algumas pessoas batalham tanto pela graça de Deus, mas acabam negligenciando a sua própria alma. Pode estar até lutando por coisas boas, verdades, né? Por exemplo, aqui fala de um homem que pregava muito a respeito de libertação da escravatura, né? E aí diz que chegou uma mulher e falou, o que você pode dizer sobre a alma? Ele falou, olha, estou tão dedicado com essa questão da libertação da escravatura que eu não sei, eu não cuido, eu não tenho, eu me esqueci de que eu tenho alma. Ou seja, ele estava cuidando daquilo que era muito bom, né? Pensando nas pessoas, mas ele mesmo não estava cuidando da sua própria alma, tá? Então, a gente pode também, tem uma música que fala lá, né? Não sei se vocês já ouviram essa música que fala que está tão ocupado com outras coisas, mas a música fala assim, essa noite pedirão a tua alma, né? E aí? O que você está dedicando a sua vida? Você está percebendo as coisas, né? Ai, então, se você estiver mais preocupado em frequentar as reuniões, se você está mais preocupado de denunciar o comunismo, e se você está numa apologética cristã, defendendo com seu conhecimento teológico e suas compreensões sobre os sinais dos tempos, se você está, assim, estudando todas as traduções da Bíblia, e conhecendo todas as questões mecânicas, vamos dizer assim, das escrituras, do conhecimento, das palavras, talvez seja bom a gente fazer essa pergunta: como está seu relacionamento com o Senhor Jesus Cristo? É uma forma da gente avaliar naquilo que a gente está lutando, né? Naquilo que é mais importante para nós. Você conhece cada dia melhor a Jesus? Você ama a Cristo mais do que antes? O seu conhecimento sobre a Bíblia, as traduções, tem se tornado grande e você se tornou especialista em assuntos apologéticos? Ou você está crescendo e obedecendo à lei de Deus e a Jesus Cristo? Será que os frutos do Espírito Santo estão se manifestando e sendo evidentes nas suas vidas? Porque Jesus disse, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. Tá? Então, que a gente possa se examinar e ver onde a gente tem dedicado a nossa vida. Filipenses 3:10, para terminar. Filipenses 3:10. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição. Já fui demais. Tá A sua ótimo. morte, Porque
Então, Paulo, então, ele dizia assim, que ele esquecia do passado e agora ele queria seguir em frente conhecendo a Cristo, né? E se tornando igual a Cristo, né? Então, esse tem que ser o nosso propósito, tá? Então, que Deus nos livre da gente usar todas essas coisas que são boas e acabar se perdendo, né, daquilo que é mais importante para a nossa vida. Tá bom? Essas são coisas que a gente pode usar como o engano, tá? A gente está fazendo coisas boas, mas pode ser que não está sendo para a nossa vida, né? Uma vida verdadeira com Deus, tá? Por isso que Jesus fala, então, para tomar cuidado, porque algumas coisas a gente pensa que está tudo bem, mas na verdade a gente não está. E aquilo que é bom para trazer vida para nós pode nos afastar, né, da verdade, porque assim, eu já vi gente que tá, né, vamos dizer assim, numa campanha política, benefício a tal coisa. Se dedica tanto a esse aspecto, ele não é ruim, ele é bom, mas isso está afastando dele olhar para si mesmo, porque é uma fuga, né? Se a gente pode usar as coisas boas como uma fuga para a gente não olhar para nós mesmos. Não, então eu vou me dedicar para uma coisa que é boa, né? Não vou olhar para mim, que sou pecador. Tá? Então, é uma fuga para você não se autoexaminar. Por isso, o autoexame é uma forma da gente se guardar, né? Uma forma da gente, que a maioria não gosta, né? Não gosta de perceber as coisas ruins. Eu lembro de uma senhora que a gente estava tentando trabalhar com ela e ela não admitia, entendeu? Ela não admitia que ela estava errada, que ela precisava mudar. E ela queria que outra pessoa falasse para ela que ela vinha contar o sofrimento que ela estava tendo no casamento, e ela queria que a gente falasse assim, tá bom, pode separar do seu marido, né? Mas ela escolheu aquele marido, né? Então, como uma boa cristã, ela devia buscar em Deus, mas ela não queria, entendeu? Aí um dia ela falou assim, se eu perder, né, vamos dizer assim, assumir que ela estava no fundo do poço, o que, que vai me sobrar? Então, o medo dela é ela admitir, entendeu? Que ela estava errada, que ela estava no fundo do poço, que ela estava sofrendo. Ela não queria admitir isso, ela queria fugir. Então, o que, que ela fazia? Ela falava assim para mim: vamos para o hospital, vamos evangelizar quem está sofrendo, para negar seu próprio sofrimento, para negar que ela não estava bem, entendeu? Então, vou fazer coisa boa. É isso que a gente fala, é fazer coisa boa para fugir daquilo que a gente, né, de se examinar, de se chegar até Deus, tá? Não é que é coisa ruim, é coisa boa. Mas como essas coisas boas podem nos afastar da verdade, vamos dizer assim, tá? Alguém quer comentar alguma coisa, quer discordar? Quer acrescentar, né? Porque às vezes a gente está falando várias coisas e esquece de alguma coisa. Fala, Vini. Não, eu vejo muito a natureza do ser humano, né? A soberba, a falta de humildade. E Uhum. às vezes esse excesso cria uma atmosfera meio egocêntrica, né? Uhum. E a pessoa parece que ela se sente o poder e se blinda, então Uhum. ela não erra, né? E quando alguém comete um erro, aí que ele se utiliza de outras palavras, vamos falar de vai, Verdade. verdade da Bíblia para justificar uma coisa que não tem nada a ver, né? É Uhum. uma fuga, né? É Sim. comum isso, né? Eu falo assim, eu vou falar que é comum porque eu cometo muito isso às vezes, né? Uhum. Sabe? E a Miki, ela me aponta muito isso. E depois que eu me autoexamino, Uhum. eu falo, nossa, estava errado, né? Então, assim,
me identifico com muitas coisas, tá? E é um aprendizado muito grande e acontece. Porque você se acha sempre na razão, com o centro de tudo, né? E que todos vão se curvar, mas só que não, você perde a humildade e aí é a hora que você está errando mais ainda, né? Que é a hora de separar e você fala assim, não, para, sabe? Começa tudo de novo, mas de uma forma mais adequada. É que todos nós, né? Eu acho que isso é uma verdade para todo mundo, entendeu? É muito difícil para a gente falar assim, não, eu não faço isso, né? E a gente não quer, né? Não quer que o outro também veja a gente podre, vamos dizer assim, né? Ver a gente o pecador, né? Então, realmente, a gente faz muito isso mesmo, cria muitas defesas, né? E usa essas coisas boas. Não, eu estou fazendo isso, né? Como uma forma mesmo de se proteger, né? E realmente é muito difícil. Porque a gente também tem muito medo do julgamento das pessoas. Quando a gente entende, né, que é só pela graça, né? Nós estamos aqui porque, olha, Deus tem graça mesmo pela nossa vida, porque a gente merecia o inferno, né? A gente merecia o inferno. E aí eu acho que a gente parar de ter medo do julgamento das pessoas, né? Porque não importa o julgamento das pessoas, o que importa é o julgamento de Deus, né? Aquilo que a gente está fazendo que é verdadeiro. Então, quando a gente para com essas defesas, eu acho que aí a gente consegue experimentar verdadeiramente, né? O poder do Espírito, a transformação, né, de Deus nas nossas vidas. Mas é difícil mesmo, é difícil. A gente é muito orgulhoso. Isso é verdade. Mais alguma coisa? Alguém quer falar? Não é fácil, né? Essa caminhada de se descobrir e buscar de Deus, mas é uma caminhada que eu falei para Deus, Jesus falou nessas palavras no Sermão da Montanha, porque era uma mensagem muito importante para nós, né? Ele não teria feito esse alerta se não fosse importante para a nossa vida. E eu fico pensando, sabe, quando a gente está estudando isso, e eu fico pensando assim, Senhor, me deu muito temor, sabe, assim, porque talvez tenha tanta gente que está ao nosso redor, mas a gente não vai ver no reino de Deus. Porque as pessoas não querem chegar nesse ponto de, Senhor, me purifica, né? Senhor, me trata, Senhor, me muda. Então, que bom, né? Que a gente está podendo falar sobre isso, que não é um assunto muito fácil, mas acho que é importante para a nossa vida, né? E a gente poder, enquanto ainda é tempo, né? Como Jesus fala, se preparar, né? E se examinar-se, né? Amém. Obrigada, gente. Que Deus nos abençoe, né? Vamos orar? Pai querido, nós queremos agradecer por essa noite e por tudo que o Senhor tem nos ensinado, sonda os nossos corações, mostra para nós naquilo que nós precisamos mudar, se, se nossas intenções, se nossas motivações estão erradas, mostra para nós, Senhor, para que a gente possa buscar somente a Ti e que a nossa vida seja um reflexo daquele que Tu és e que possamos ser mesmo exemplos, que possamos ser aqueles que ajudam outros a chegarem mais perto do Senhor. É o que eu peço, Senhor, ajuda cada um de nós, temos coragem de olhar aquilo que não é legal nas nossas vidas e que precisa ser transformado. Então, nos dê um coração puro e humilde para reconhecer e perceber, ó Deus, aquilo que é mais importante, que é andar juntamente com o Senhor. Que a gente não use nenhuma desculpa, nenhuma defesa dessas coisas
para nos gabarmos, mas que seja mesmo verdade nas nossas vidas. É o que eu peço, em nome de Jesus. Amém.